Olá novamente. Vamos dar continuidade às nossas aulas de princípios básicos de medicina chinesa e dando continuidade, àquela nossa aula de substâncias vitais. Vamos continuar, já falamos de Qi, já falamos de Jin, falamos de Shen e agora vamos falar do Jin Ye. O que é esse tal Jin-Ye? Então, primeira ideia, os Jin-Ye são os líquidos corporais. Tá? Então, assim, depois a gente vai falar de um outro que é o sangue. O sangue também é um tipo de líquido corporal em termos, ele não é um líquido corporal, mas ele está dentro, o líquido corporal está dentro do sangue, é uma mistura, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, quando a gente fala de líquidos corporais, dos Jin-Ye, nós vamos ter todos os fluidos, todos os líquidos do corpo, sejam aqueles que são secretados com propriedades funcionais, sejam aqueles que vêm para a nutrição. Então, nós temos aí dois tipos, duas qualidades: os líquidos Jin e os líquidos Ye. Os líquidos Jin são aqueles mais fluidos, mais sutis, mais tranquilinhos, né? Então, vamos dizer, para trazer uma visão bem simples, vamos trazer dois líquidos. A saliva, né? Pensa naquela saliva que você sente o cheiro do alimento, sua boca encharca de água. Isso seria uma característica de um líquido Jin, um líquido fluido, um líquido sutil. Mesma coisa que a transpiração. Agora, nós temos, de mesma forma, um outro tipo de secreção, de líquido na boca, que não é a saliva. Eles costumam traduzir como baba, que é aquele negócio mais peguento, que não vem para a digestão, mas sim para manter úmido, manter nutrido a mucosa da boca. Então, nós vamos ter esse tipo de saliva, a saliva do alimento, como um Jin, e essa baba, um Ye, uma coisa mais densa, mais pesada, com mais características de nutrição. Tá? Mas isso é uma visão, ok? Quando a gente fala de líquido de nutrição, teria muita relação, mas muita relação com aquele líquido cefalorraquidiano, o líquido, por isso eu falo do sangue. O sangue ele pode estar mais fino, mais denso, mais líquido, mais espesso, mais viscoso. Então, não é só essa relação de é um líquido fino. Então se o sangue está fino, ele é Jin. Se ele está grosso, ele é Ye. Não é só isso, tá? Mas de uma visão geral, para simplificar, imagine que esses líquidos, como a transpiração e a salivação, sejam líquidos Jin, líquidos de função, a lágrima, o corrimento nasal, enquanto, como eu falei, aquela baba, aquele esputo, não, esputo é outra coisa. Aquela gosma que fica na boca, sabe aquela criança que lá, aquela coisa nojenta? É mais ou menos isso daí. Seria um líquido Ye, seria um líquido mais com características de nutrição. Tá? Então, nós temos essa observação de líquidos finos, líquidos de função e líquidos de nutrição. Só para fazer um comparativo com essa saliva, a saliva e a baba, nós teríamos a transpiração diurna, a transpiração do exercício e aquela transpiração fria, a transpiração oleosa que a gente fala, que ela é mais densa, ela tem uma pegajosidade. Então, quando você vê esse tipo de transpiração, a pessoa está perdendo o nutritivo. Por isso se fala que a transpiração noturna é como perder sangue, porque você está perdendo nutritivo, enquanto que a transpiração diurna
vai ter a relação também do sangue e do coração. A gente vai ver isso daí mais para frente quando a gente falar das fisiologias, porque o sangue do coração é convertido em transpiração. Tá? Então nós teríamos o sangue como um líquido IE, um líquido nutritivo, e aí seria o o sangue de cada um dos órgãos. Eu vou falar de sangue um pouquinho melhor, a gente vai entender isso com mais propriedade. Mas nós vamos ter esses líquidos IE que vão ter mais relação de nutrição, enquanto os líquidos DIN mais relação de função. Em termos de substância vital, nós vamos ter que todo o DIN-E tem uma relação com o baço, com a terra. Então, quem produz os líquidos é a terra. A substância vital da terra são os líquidos orgânicos. E aí vai fazer um pouco de sentido do porquê que o sangue, que nem falei, né? É um tipo de líquido, ou o líquido está embebido no sangue, porque ele tem que veicular, ele tem que circular, né? Ele tem que ser uma matéria que circula. E esse sangue pode estar mais fininho, mais aquoso, enquanto que ele pode estar mais viscoso, né? Mais ou menos viscoso. Isso tem relação não só com o nutritivo, tá? Vai ter relação também com patógenos, nós vamos ver mais para frente. Mas nós temos que o sangue, ele tem líquidos embebidos do mesmo jeito que ele tem aquele Ti nutritivo. Lembra que o Ti verdadeiro, o Ti de função funcional, ele é defensivo e nutritivo. O nutritivo está por dentro da veia, por dentro dos canais, enquanto que o defensivo está por fora. Esse Ti que está por dentro dos canais dá a característica de nutrição do sangue. E esse sangue é uma parte líquido, a outra parte Ti nutritivo. Então ele vai ter a característica de refrescar, a característica de nutrir, dependendo de como se comporta o líquido desse sangue, dependendo como se comporta o Ti nutritivo desse sangue. Mas o importante nessa aula é a gente saber que os líquidos, todos os líquidos, têm relação com o baço, porque é a substância vital do baço. Ao mesmo tempo, nós vamos ter 3 fontes de água no corpo. O rim, que é a água por si, o baço, que produz esse nutritivo, e o pulmão, que é quem faz a dispersão do nutritivo. Então, quando a gente fala de líquidos, os líquidos são correspondentes ao baço nos 5 movimentos. Mas quando a gente for ver a fisiologia, nós vamos ter uma separação. Todos os líquidos pertencem à água. O pulmão é quem difunde a substância, portanto, ele vai difundir também os líquidos, ele vai espalhar os líquidos. E vamos ter o baço como produtor, gerador dessa água, desses líquidos. Legal? Então, já passamos algumas substâncias vitais. Mais uma hoje, os líquidos, que são divididos em líquidos funcionais DIN e líquidos de nutrição IE. Todos eles estão correspondentes ao baço, mas eu vou ter o líquido do fígado, que é a lágrima. Eu vou ter o líquido do pulmão, que é o corrimento nasal, a secreção nasal. Eu vou ter o líquido do fígado. Perdão, já do fígado eu já falei, né? Eu vou ter o líquido do coração, que é a transpiração, e vou ter também o líquido do rim, que é essa baba. E o líquido específico do baço é a saliva fina, a saliva de digestão, aquela que quando você sente o cheiro do alimento, ela já borbulha, dá aquela puxada para dentro, né?
Tá? Então, os 5 tipos de líquidos são esses. Em geral, a substância vital de NIE, líquidos orgânicos, é correspondente ao baço. E para hoje é o suficiente. Isso com o tempo a gente vai crescendo, mas como disse no começo, princípios básicos de medicina chinesa. Legal? Então, se achou legal, se curtiu, dá o joinha, dá o like aí no vídeo, espalha, compartilha esse vídeo para as pessoas. Se ainda não é membro do canal, vai lá, tem vídeos que são muito diferentes para quem é membro do canal. Se você não quiser ser membro do canal, só se vincula aí e ativa o sininho para que você receba todos os vídeos que posto diariamente. Às vezes falha um ou outro, mas diariamente entra vídeo aí para vocês. Tudo bem? Gente, fiquem com Deus e até a próxima.